Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 4 de novembro do ano 2021 e pelo nosso calendário judaico nós estamos hoje no dia 29 de Reshvan do ano 5782. Ao pôr do sol de hoje, nós vamos entrar no primeiro dia do novo mês de nome Kislev. Nós estamos a 59 dias do ano 5782. Então, a gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, é de número 59. Então, vamos ver qual é o recado do Rebbe para conosco no dia de hoje. Então, o Rebbe, ele assim nos diz. Na primeira noite de Hanukkah, os 8 bocais do castiçal estão na sua frente, mas você só acende um. Na noite seguinte, você acenderá 2. E sabe que no final, você acenderá 8. Disso aprendemos 2 coisas, segundo o nosso Rebbe Menachem Mendel. Ou veja bem, aqui ele está trazendo para nós uma festividade chamada de Hanukkah, que logo, né, a festividade de Hanukkah, já estamos aí às vésperas, né, praticamente, da festividade de Hanukkah. E vamos ter aí o primeiro dia de Hanukkah, nós vamos fazer no dia 28 de novembro. Então, neste mês de novembro, ao pôr do sol do dia 28, portanto, num domingo, ao pôr do sol do dia 28 de novembro, nós vamos entrar no primeiro dia de Hanukkah, certo? Então o Rebbe diz, em Hanukkah, você sabe que na primeira noite você acende uma luz, uma chama. Na segunda noite você acenderá 2 e assim sucessivamente, até completar as 8 chamas acesas. Então, o nosso Rebbe, o líder da nossa geração, Menachem Mendel, ele diz, há 2 coisas que nós precisamos aprender acerca disto e não arredarmos os pés, ou seja, aprender, guardar e realmente se colocar em marcha nesses 2 grandes aprendizados de Hanukkah. Primeiro, sempre cresça. Mantenha-se sempre em movimento. Se você fez uma coisa boa ontem, hoje, faça 2 coisas boas. Ou seja, nessa primeira questão que nós aprendemos aqui, nós, diz, né, o nosso Rebbe, mantenha-se sempre em movimento. É interessante observarmos isso, né? Em movimento. Afinal de contas, você não é poste, né? Então você não pode ficar parado, estacionado, né? Então é poste que fica parado, imóvel, né? Como paralisado, né? Então sempre em movimento significa que você precisa estar em ação. Por isso que o judaísmo ele é identificado pela ação, atitude. Então, se você fez ontem uma coisa boa, hoje faça 2. O segundo aprendizado aqui de Hanukkah é avance passo a passo na vida. Faça as coisas no ritmo que você possa sustentar. Não espere tornar-se um tzadik da noite para o dia. Mas nunca se engane pensando que o passo de hoje significa que você já chegou. Então, nesse segundo aprendizado aqui, o que o Rebbe Menachem Mendel traz para nós é o seguinte: avance passo a passo na vida, como em Hanukkah. Durante 8 dias, um dia por vez, você vai acendendo uma chama, até atingir a 8ª chama, no 8º dia. Então, avance passo a passo na vida. É você dar um passo que realmente você está preparado, capacitado para realmente o fazer.
Por isso que tem aquele famoso ditado que diz assim: não dê um passo maior do que as tuas pernas, porque certamente você vai desequilibrar e cair. Nessa sequência, então, não espere tornar-se um tzadik da noite para o dia, né? Às vezes a pessoa, né, vem, principalmente nós, Bnei Noach, né, que saímos de entre as nações, mas ao mesmo tempo estamos entre as nações, mas saímos do meio das nações no sentido de sair do Egito, do seu sistema idólatra e etc. e tal. Então, é nesse aspecto, mas permanecemos no meio das nações. Então, às vezes, tem aí alguns, né, Bnei Noach, que acha que ao ter saído do meio da idolatria entre as nações e já estar dando os primeiros passos na vida monoteísta, como Bnei Noach, ombro a ombro com os judeus, para levarmos a unidade, a unicidade de Hashem e preparar o mundo para ser a moradia de Deus, às vezes alguém cai na tentação, né, da soberba, por exemplo, né, ou da, vamos dizer, da autossuficiência, achando que já é o bambambam, que já sabe tudo, que já entende tudo, que já é mais santo do que todos, que sabe mais do que todos, inclusive acha que sabe mais do que os próprios rabinos, né? E por aí afora vai, né? Então, esse é o problema. Aqui o Rebbe, ele fala assim, ó, a segunda aplicação para as nossas vidas nesse aprendizado de Hanukkah além de ser passo a passo, né, nós precisamos fazer as coisas no ritmo em que nós podemos suportar ou sustentar, né? Então é não dar um passo maior do que a perna. Também nós temos que ter a consciência que não é da noite para o dia que se torna um tzadik. Então tem gente que às vezes acha aí que simplesmente da noite para o dia já virou o maior justo entre as nações, que virou o maior sábio entre todos, né? E que inclusive os rabinos estão precisando aprender com ele, né? Então é estranho essa questão em si, né? Não gastou ainda, como diz o outro, não gastou nem a primeira fralda, já acha que sabe que é dono do seu nariz, né? Pensa que é dono do seu nariz. E mal acabou de trocar a primeira fraldinha, né? Nesse novo andar, nessa nova jornada aí, né? Então, na realidade, Bnei Noach, né? Nós estamos aí nos primeiros passos, então, né? Precisamos sempre ter diante de nós. Sempre cresça e avance passo a passo na vida. Não dê um passo maior do que as tuas pernas, porque pode perder o equilíbrio e o tombo pode ser feio, né? Então, cuidado com isso daí, ok? Hoje nós estamos no 5º dia da semana, nosso 5º dia do Shabat, e, portanto, nós estamos aí na nossa 5ª leitura da semana, da nossa Parashá Toledot, né? Estas são as gerações, né? Essas são as vossas gerações, ok? Então, nós estamos aí nessa 6ª Parashá do novo ciclo dos estudos da Torá, e nós estamos aí estudando 106 versículos desta nova semana que nós temos pela frente aí sobre as realidades, né, da nossa Parashá, né? Temos aí, sem sombra de dúvidas, a questão de Abraham, Isaac e Yaakov. O Abraham, né, o patriarca, ele personificou o atributo divino de Hesed, benevolência. Isaac, ele assumiu, né, personificou o atributo divino da Gevurah, severidade. E um pouquinho mais pela frente nós vamos aí aprender sobre Yaakov, que personificou o atributo divino de Tiferet, né, que está conectado com harmonia e verdade, ok? Então,
nós estamos aí nessa nossa sexta aliá. Nessa aliá, aliás, nessa paraxá semanal, nós temos o caso aí, né, dos gêmeos, né, de Yaakov e Esav. Então os nossos sábios comentam que que Bereshit nos relata, né, a questão de nascimento de gêmeos, mais especificamente sobre a questão do nascimento dos gêmeos Yaakov e Esav, né, dos pais Yitzhak e Rivka, e os dois gêmeos, né, ou gêmeos, melhor dizendo, os dois irmãos, né, os gêmeos, que é Peretz e Zerach, que são filhos de Tamar e Yehudá, né? Então, aqui nós temos certas semelhanças com referência a esses dois gêmeos, ou esses dois nascimentos de gêmeos, né? Yaakov e Esav, e Peretz e Zerach. Há também revelantes diferenças, né? Tanto nas circunstâncias de ambas as gravidez, como também do caráter dos gêmeos. Yitzhak e Rivka permaneceram sem filhos durante 20 anos, como nós já vimos. Eles rezavam para que fossem abençoados, cada um evocando a bondade do outro em seu apelo a Deus, né? Sua união sagrada produziu dois filhos distintos. Yaakov cresceu e tornou-se um gentil erudito, enquanto Esav um materialista, grasso e conivente com aquilo que é mal. Os gêmeos de Tamar foram concebidos em circunstâncias pouco exaltadas, né? Tamar originalmente foi casada com o filho mais velho de Yehudá, de nome Com a morte precoce dele, ela casou-se então com o segundo filho, pela lei do levirato, que foi Onan, o segundo filho de Yehudá, e depois que este morreu, então Yehudá fez uma promessa a Tamar, que assim que o terceiro filho tivesse um pouco mais de idade, ele o entregaria para ser o seu marido, que era Shelah. Bom, dentro desse caso, Tamar, né, viu que o Yehudá não cumpria sua palavra, então ela disfarçou-se de uma prostituta e seduziu o próprio Yehudá. Sua intenção, na realidade, não era simplesmente, no caso, né, de ter um relacionamento íntimo conjugal, mas a intenção nobre de Tamar era exatamente dar um descendente para Yehudá e perpetuar o seu nome. Então, esse foi o objetivo principal de Tamar, e isso foi considerado um mérito para ela, ok? Então, quando Yehudá foi avisado que Tamar, a nora dele, estava grávida, então o próprio Yehudá lhe deu ordens de execução, condenou-a à morte pela gravidez dela, condenando-a como se ela estivesse se entregada à promiscuidade, né? Mas Tamar, ela tinha realmente retido consigo artigos pessoais daquele com quem seria o pai dessas crianças que ela estava grávida. E quando Yehudá, então, ele realmente reconheceu que aqueles pertences era dele, então ele publicamente, ele perdoou Tamar e ele confessou realmente o seu erro, o seu pecado. Então, Yehudá percebeu que, na realidade, entre aspas, né, aquela prostituta, ela não era uma prostituta, e sim a sua nora. E os gêmeos em seu útero foram aceitos por ele, então, como filhos, né? Apesar que a própria história de Tamar e Yehudá nos traz pelos nossos sábios, né, os nossos comentaristas, que posterior a isso, Yehudá não tocou intimamente mais em Tamar, né? Foi a única vez, mas ele não sabia que ela era Tamar e nunca mais ele tocou-a intimamente. Mas Tamar, ela ficou realmente grávida e teve também gêmeos, né? Peretz e Zerach. Então,
Ao contrário da progenitura mista do casamento de Issaque e Rivka, os filhos gêmeos nascidos dessa união moralmente dúbia foram ambos homens justos. Na verdade, todos os reis de Israel, de David a Mashiach, são resultados da gravidez de Tamar. Então, as diferenças entre a gravidez e nascimento são mencionados sobre a gravidez de Rivka, né? A Torá diz: seus dias para dar à luz foram cumpridos, e vejam, havia gêmeos em seu útero. Os nossos sábios, notando a fraseologia diferente entre a questão de Rivka e Tamar, então os nossos sábios, eles explicam que a gravidez de Rivka, quando a Torá menciona que seus dias para dar à luz foram cumpridos, significa que realmente Rivka, ela teve 9 meses de gravidez. Enquanto que Tamar deu à luz após uma gravidez incompleta, segundo os nossos comentaristas, fala que foi de apenas 7 meses a sua gravidez. Então os nossos sábios afirmam que a palavra hebraica para gêmeos, que é teomim, é escrita diretamente nas duas narrativas, diferentemente escrita nas duas narrativas. Em hebraica, muitas palavras podem ser escritas de maneira completa ou de maneira deficiente, né? Faltando uma ou mais letras, depende da ocasião. Então, na narrativa do nascimento de Pérez e Zerach, a palavra teomim aparece inteira, mas na narrativa do nascimento de Yaakov e Esav, aparece em forma deficiente, faltando as letras Aleph e Yud. Isso os nossos sábios explicam que alude ao fato de que os gêmeos de Tamar eram ambos justos, enquanto no caso de Rivka, um era justo e o outro era perverso. Então o Midrash parece sugerir que a metade perversa da progenie já estava declarando sua natureza perversa quando ainda estava no útero, né? Em outras palavras, a gravidez completa de Rivka produziu um par deficiente de gêmeos, enquanto a gravidez deficiente de Tamar, ela produziu uma prole completa e perfeita. Então aqui os nossos sábios nos chamam a atenção de que Issaque e Rivka, vamos assim dizer, o casal perfeito, né, casado de forma corretinha, bonitinha, dentro dos conformes, né, geraram gêmeos deficientes, um justo e um perverso. Enquanto que a gravidez de Tamar, que foi de uma forma inusitada e não aprovada, né, tanto é que posteriormente temos aí as leis e os preceitos que vão regendo, né, a forma proibitiva de casamentos, né, entre elas exatamente nora e sogro, que era o caso de Yehudá e Tamar. Até então ainda não tinha sido outorgada a Torá. Mas mesmo assim, Yehudá, um homem justo, depois que descobriu toda a atrapalhada que fez, então ele nunca mais tocou intimamente em Tamar. Só aquela vez que ele a tomou como uma prostituta, não reconheceu quem era ela, né? Então, dessa forma, a gravidez de Tamar foi, de uma certa forma, entre aspas, né, uma gravidez deficiente pelas circunstâncias. Mas os gêmeos, né, que ali nasceram, Pérez e Zerach, né? Pérez e Zerach, né, foram gêmeos perfeitos, considerados justos, né? Então nós temos de fato essa questão aí sobre a Tamar. E a própria gravidez de Rivka mostra, né, realmente a questão já no ventre dela, os gêmeos deficientes, entre aspas, né? Ou seja, um justo e um perverso. Segundo o Midrash,
nos fala que Rívica, quando passava perto de onde havia ídolos, idolatria, né? Sejam eles templos idólatras ou casas idólatras, né? Ou local onde havia idolatria, onde as pessoas ali se reuniam para cultuar os seus ídolos. Então, Esaú queria sair da sua barriga. Ele queria já ir aonde estava a idolatria. Enquanto que Jacob, quando Rívica passava onde tinha uma escola de estudos de Torá, que era o caso de Shem e Ever, então Jacob era que se manifestava como querendo sair do ventre para estar presente na Yeshiva, na escola de estudos. E depois que eles nasceram, mostraram realmente o caráter de cada um. Jacob sempre procurando onde há estudo de Torá, e Esaú sempre aprontando os seus micos, as suas artimanhas, sempre pintando o sete da pior forma possível, né? Então, mostrou o caráter deles. Então, dessa forma aí, né, nós temos aí Yitzhak e Rívica, chegam a, depois que são expulsos de Avimelech, eles vão para Beersheba, e ali eles se instalam por um tempo, e Avimelech procura-o para ter ali um pacto de paz, como aconteceu entre ele e Abraão. Então aí nós vamos dar continuidade a isto, na nossa quinta aliá, que é o capítulo 26, a partir do versículo 30, e nós vamos até o capítulo 27 e o verso 27, né? Então temos aí essa, finalizando a parte de Yitzhak em Beersheba, e em seguida nós temos aí, e vamos ver aí sobre Esaú, né? Esaú, ele se casa com duas canaanitas, né? Desobedecendo totalmente ao seu pai, né? Então vamos lá, capítulo 26, verso 30. Yitzhak concordou com a proposta de Avimelech, preparou-lhe um banquete, comeram e beberam. Levantaram cedo pela manhã e juraram um para o outro. Yitzhak então os despediu e separaram-se dele em paz. Nesse mesmo dia, os servos de Yitzhak vieram e falaram-lhe do poço que tinham cavado e disseram-lhe: achamos água. Ele chamou então aquele poço de Shivar, que tem conexão com a raiz, né, a radical de Shevoah, que significa juramento. Então o nome da cidade, portanto, não foi mudado, mas reafirmado, porque Beersheba significa exatamente o poço do juramento. E esse segue sendo o mesmo nome até os dias de hoje, né? Então, é aquele último poço que foi escavado, não foi encontrado água, mas quando Yitzhak e Avimelech fizeram o juramento, o pacto, e assim, depois do banquete, Avimelech foi embora, o poço imediatamente deu água, né? Mostrando de uma forma bem clara que Deus estava aprovando o pacto, e mais uma vez provando para Yitzhak: eu estou contigo e eu te abençoarei. Não tenhas temor, ou seja, nesse aspecto, medo, né? Então, dentro desse aprendizado de Yitzhak, é algo que nós precisamos estar focados, né? O que é agradável ao nosso Deus? É isso que nós precisamos fazer. E fazendo aquilo que é agradável a Ele, então realmente o poço da água, águas límpidas, transparentes e que de fato matam a sede ou saciam a nossa sede. E dentro desse aspecto, não somente no campo físico, mas literalmente no campo espiritual. Águas vivas são a Torá, né? Então, esta água viva, essa água límpida, transparente, que é a Torá, tão somente nós bebendo desta água, nós temos não somente a proteção divina, mas Ele nos protege e faz com que sejamos prósperos naquilo que nós nos colocarmos a fazer, para que Ele, somente Ele, seja honrado e exaltado. Então, nós vamos agora, a partir do versículo 34, para Esaú, né? Vamos ver o que Esaú vai aprontar aí agora, né?
Então, no ano de 2148, a contar da criação do ser humano, quando Esaú tinha 40 anos, ele lembrou-se de que Itsarraque se casara com a mesma idade. Portanto, emulando, tentando imitar o pai, ele também se casou. Embora tivesse seduzido e violado mulheres casadas ao longo dos seus 25 anos precedentes, desrespeitando flagrantemente os princípios morais de seu pai, ele não considerou essa atitude afetada nem um pouco como hipócrita, Então, ele é o espelho exato das pessoas hipócritas, Fazem, pintam os sete, E não estão nem aí, não tem nenhum pingo de vergonha na cara. É pura hipocrisia, E eles vivem de hipocrisia e para eles é normal. Não tem problema nenhum, é normal. Então, Esaú casou-se com duas mulheres. A primeira se chamava Oholibamá, filha de Aná, mas Esaú apelidou-a de Yehudite. Ela era canaanita e ela foi apelidada por Esaú de Yehudite, vulgarmente ou simplesmente conhecida como Judite, Mulher que reconhece que a idolatria é falsa. E qual foi a finalidade de Esaú mudar o nome de Oholibamá para Yehudite? Exatamente para que quando ele apresentasse ao seu pai Itsarraque, o nome Yehudite, que significa aquela mulher que reconhece que a idolatria é falsa, para dar a falsa impressão ao seu pai Itsarraque que ele casou com uma mulher realmente de princípios de Torá, Então, a emulação de Esaú, a hipocrisia de Esaú. Então, os hipócritas são assim, mentem, vivem da mentira e não tem um pingo de vergonha na cara de mentir. Esaú é esse espelho. Então, Esaú também casou-se com outra mulher e chamou-a de, a Yehudite, ele chamou-a de filha de Beeri, que significa, Beeri significa meu poço, Também para dar a entender ao seu pai Itsarraque que era da família, E também no sentido de que eram pessoas, uma família que tinha temor ao verdadeiro Deus, E tinha os princípios legais e morais e éticos da própria Torá, dos preceitos divinos. Então, Esaú designou o pai dela como o Hitita, em vez de Rivita, pois queria que Itsarraque pensasse que ela era uma moça do lugar ali. A segunda se chamava, a segunda mulher dele, que ele casou, se chamava Adá, filha de Elon. As pessoas apelidaram-na de Basmate, mulher das especiarias, filha de Elon, ou Hitita, porque ela regularmente queimava oferendas de incenso para os ídolos. Então Esaú não mudou esse apelido dela, porque simplesmente o nome Basmate já significava mulher das especiarias. O nome dela real era Adá, mas o apelido dela era Basmate, Então ele não alterou isso, Basmate, apresentou-a como Basmate, e o seu nome, mulher das especiarias, para dar a falsa impressão ao seu pai Itsarraque que ela realmente fazia oferendas de especiarias ao Deus que eles criam. Então, vejam o ponto de Esaú com toda a sua hipocrisia, E tem um detalhe, viu, mano? Você pode ver aí. O hipócrita, aquele que vive da mentira, gosta da mentira, fala mentira, ele acredita piamente que a mentira é verdade. Simplesmente assim. Por mais que se prove, por exemplo, por mais que se prove que fulano é um ladrão, ela acredita que ele é inocente. Essa pessoa acredita que ele é inocente. E não adianta você discutir.
com os hipócritas, os que amam a mentira. Então eles sempre vão aceitar como verdade aquilo que lhe é agradável. Então a mentira para eles é agradável. Não tem vergonha na cara. É cara de pau mesmo. É uma hipocrisia que não tem tamanho. Então não adianta perder tempo para discutir com o hipócrita. Ele ama a mentira, vive da mentira. E ele acredita que se deixar de acreditar na mentira como verdade, ele não vai ter mais sentido na vida. E mudar esse pensamento, esse caráter, precisa sim de muita oração, de muita prece, e a pessoa precisa dar uma abertura, né, para que você possa ajudá-la a mudar o seu caráter. Então essas mulheres eram espiritualmente rebeldes para com Itzhak e Rivka, causando-lhes grande angústia, pois, entre outras coisas, elas serviam a ídolos descaradamente. Então, naquele momento que Esav vem e apresenta as duas mulheres, é tudo bonitinho, as mil maravilhas. É tudo lindo. Mas a partir do momento que começaram a conviver, estar sempre presentes, aí começa a aparecer o caráter da pessoa. Aí começa a aparecer realmente a sujeira que está debaixo do tapete. Por quê? Porque os hipócritas, eles não conseguem se manter, entre aspas, limpo por muito tempo. Os hipócritas, eles não conseguem se manter, entre aspas, na verdade, por muito tempo. Eles logo tiram a máscara, logo as máscaras caem. E continuam acreditando na mentira como verdade, e aí para eles é normal. E é isso que aconteceu na sequência. Tanto Esav como as suas duas mulheres, elas provocaram muito desgosto a Itzhak e Rivka. Por quê? Porque elas abertamente e às claras faziam oferendas às suas divindades pagãs, aos ídolos. Agora vamos entrar no capítulo 27, onde nós temos aí sobre a questão das bênçãos, né, de Itzhak. Então diz assim com os comentários de Rashi: 23 anos após o casamento de Esav, portanto no ano 2171, a contar da criação, Itzhak envelhecera, embora tivesse sido abençoado por Deus com boa saúde e longevidade. A fumaça das oferendas de incenso idólatras das mulheres de Esav gradativamente foram turvando a sua vista. Além disso, a essa altura, sua vista já se turvara por causa das lágrimas dos anjos ministrantes que haviam caído em seus olhos quando ele foi amarrado no altar, 86 anos antes disso. Tudo isso foi arranjado pela providência divina para que ele fosse enganado e abençoasse Yaakov em vez de Esav, como será relatado agora. Ele chamou Esav, Itzhak chamou Esav, seu filho mais velho, primogênito, e disse: meu filho. E ele respondeu: aqui estou. Né? Nós já aprendemos que quando se responde aqui estou, né, significa que estou pronto para te obedecer. Esav era tão hipócrita, mas tão hipócrita, que ele usa uma resposta tão sagrada como algo corriqueiro. Dentro das suas mentiras, dentro da sua rotina de hipócrita, ele simplesmente responde a seu pai quando o chama: aqui estou. Né? Querendo, mais uma vez, dizer a seu pai, né? Estou pronto para te obedecer. Em primeiro plano, no sentido secular, material, né? Físico, de fato, o que Itzhak pede, ele faz e atende prontamente. Mas tem um detalhe aqui, né, dentro desse pedido de Itzhak, quando ele lhe pede um sacrifício, e para que ele pegue, né, realmente da sua caça, para fazer para ele um preparado, um guisado, né? Aí nós vamos ver o detalhe aí daquilo que ele não cumpre. Ou seja, o
o hipócrita, o mentiroso, ele é sempre assim. Ele começa fazendo as coisas certas, mas logo ele dá o nó. E aí ele pinta o 7 e faz realmente das suas falcatruas, né? Então, continuando, verso 2. Então, Itzarraque disse, vê agora, envelheci, tenho agora 123 anos de idade. Não sei o dia da minha morte. Sim, Deus abençoou-me com longevidade. É possível que essa bênção já tenha chegado ao fim. Em regra, as pessoas morrem 5 anos antes ou 5 anos depois da idade em que seus pais faleceram. De meus pais foi minha mãe que morreu mais nova, aos 127 anos de idade. Mas ela já atingira a velhice e a sua longevidade natural aos 90 anos. Só viveu até os 127 anos graças à bênção de Deus. Se minha longevidade natural for inferior em 5 anos à de minha mãe, ou seja, de 85 anos, então já usufruí a mesma bênção divina de 37 anos. Então eu vivi 37 anos adicionais ao de minha mãe. Portanto, é hora de pôr minhas coisas em ordem. Em particular, devo abençoar-te de modo que a liderança espiritual da família passe para ti após a minha morte. Para abençoar-te apropriadamente, preciso de inspiração adequada. Devo sentir o potencial espiritual em algum ato físico seu. Lembremos que nós precisamos fazer dos nossos atos seculares, físicos, nós precisamos transformá-los, né, em um ato espiritual. Era isso daqui que Itzarraque estava falando a Esav, que eu preciso sentir o potencial espiritual em algum ato físico seu. Portanto, agora, por favor, afia as tuas armas, tua espada e flechas para o teu arco, e saia ao campo e apanha para mim alguma caça sem dono. Se extremamente cauteloso, para só caçares um veado que não tenha dono, de maneira que não me sirvas algo roubado. E não deixes de afiar tua faca para o abate, a fim de abateres o animal de acordo com as leis da Torá. Então, prepara para mim iguarias ao meu gosto e traze-as a mim, para que eu coma, para que eu te conceda a bênção de minha alma antes de morrer. Rivka escutava enquanto Itzarraque falava com Esav, seu filho. Esav saiu ao campo com a intenção de apanhar uma caça sem dono, como seu pai estipulara, mas também preparado para trazer para casa caça roubada, se não quisesse achar nenhum veado sem dono. Quando Esav saiu da sua casa para atender o pedido de seu pai, ele já saiu com 2 pensamentos. Ou seja, vou procurar um veado sem dono. Se por acaso eu não achar, eu vou roubar de alguém. Então ele saiu com 2 pensamentos da sua casa. E a orientação do seu pai foi exatamente para que não levasse um animal roubado. Mas ele já saiu com 2 pensamentos, certo? Continuando, né, Rivka escutava toda a conversa. O verso 6. Quando Esav se foi, Rivka falou a Yaakov, seu filho, acabo de escutar teu pai falando com teu irmão Esav, dizendo, traz-me uma caça e prepara iguarias para mim, para que eu coma e te abençoe na presença de Deus e com a sua aprovação, a aprovação divina, antes de morrer. Então agora, meu filho, ouve as minhas palavras sobre o que eu te ordeno. Aqui Rivka está dizendo a Yaakov, você vai fazer exatamente o que eu disser. O que eu disser, esteja atento, eu te ordeno, você fará tal coisa. Teu pai estabeleceu em nosso contrato nupcial que eu posso tomar 2 cabritos do rebanho todo dia, se necessário. Portanto, vai ao rebanho e traz para mim de lá 2 cabritos bons. Uma vez que hoje é 14 de Nissan, usaremos um para a oferenda de Pêssar
e eu farei iguarias do segundo deles, como teu pai gosta, pois pode-se fazer a carne de cabrito ter o mesmo sabor da carne do veado. Tu a levarás então a teu pai, e ele comerá para que te abençoe antes de morrer. Iacove disse a Rivca, sua mãe, mas meu irmão Esaú é um homem peludo, enquanto eu sou homem de pele lisa. Talvez meu pai me toque e então me verá como um impostor, e obterei uma maldição e não uma bênção. Sua mãe lhe disse, que tua maldição recaia sobre mim, meu filho. Simplesmente escuta minha voz e vai e traze-os para mim. E ele foi e pegou-os e levou-os à sua mãe. E sua mãe preparou iguarias ao gosto de seu pai. Rivka então tomou as roupas limpas de Esaú, seu filho mais velho, que tinham pertencido a Nimrod. Lembra daquela capa especial de Adão, que Nimrod roubou, né? E agora, aliás, Esaú roubou de Nimrod essa capa especial que era de Adão. E então Rivka pega dessa capa especial e cobre Jacó. Esaú as cobiçava e matara Nimrod para apossar-se delas. Essas roupas estavam com ela em casa, porque Esaú não confiava em suas duas mulheres. Para impedir que elas as roubassem, ele as mantinha na casa da sua mãe. Ela vestiu-as em Iacove, seu filho mais novo, e colou as peles dos cabritos sobre seus braços e sobre a parte lisa de seu pescoço. Então entregou o seu filho Iacove as iguarias e o pão que fizera. Ele foi a seu pai e disse, pai, e ele respondeu, aqui estou. Quem és tu, meu filho? Quem és tu? Vírgula, meu filho? Iacove respondeu a seu pai, sou eu. Esaú é teu primogênito. Então, Iacove respondeu, sou eu. Aí nós temos um ponto e vírgula, um espaço maior na fala. Então ele está dizendo, sou eu, Iacove. Faz a pausa e na sequência ele diz, Esaú é teu primogênito. Então, Iacove não estava falando nenhuma mentira. Como o verbo ser não é pronunciado em hebraico, a resposta de Iacove tinha dois sentidos. Eu sou Esaú, teu primogênito. Sou eu. Esaú é teu primogênito, né? Sou eu. Esaú é teu primogênito. A intenção de Iacove era para que seu pai compreendesse suas palavras de acordo com o primeiro significado, porém, para não ser tecnicamente culpado de mentir, ele formulou sua resposta de forma que ela também pudesse ser entendida da segunda maneira, né? Ou seja, sou eu, ponto e vírgula, espaço, respira, e em seguida, Esaú é teu primogênito. Iacove disse, fiz como me falaste. Iacove queria que seu pai deduzisse dessa afirmação que ele seguira a instrução dada por Isaac a Esaú, a saber, preparar uma refeição para ele. A fim de não ser tecnicamente culpado de mentir, Iacove formulou essa afirmação de modo que ela também pudesse ser assim compreendida, abre aspas. Sempre fiz como me falaste, fecha aspas. E ele prosseguiu, por favor, levanta e senta-te à mesa e come da minha caça para que me concedas a bênção de tua alma. Isaac perguntou a seu filho, como a achaste tão depressa, meu filho? E ele respondeu, porque Deus, teu Deus, arranjou os acontecimentos dessa forma para mim. Isaac falou consigo mesmo, isso não parece condizer com Esaú. Ele não costumava mencionar Deus e nem dirigir-se a mim com tanta educação. Portanto, Isaac disse a Iacove, por favor,
aproxima-te e deixa-me tocar-te, meu filho. Tu és realmente meu filho Esaú? Então Jacó chegou-se a Itsarraque, seu pai, que o tocou e disse: a voz, a maneira de falar é a voz de Jacó, mas as mãos, pelo toque físico, são as mãos de Esaú. Ele não reconheceu porque seus braços estavam peludos, como os braços de seu irmão Esaú, de modo que ele começou a preparar-se para abençoá-lo. Ele disse: então tu realmente és meu filho Esaú. E ele respondeu: eu. Aqui, mais uma vez, Jacó disse apenas eu, com a intenção de declarar simplesmente, sou eu, mas permitindo que seu pai entendesse sua resposta como, eu sou Esaú. Então, Jacó não estava dizendo, eu sou Esaú. Ele apenas disse, eu, ou como o verbo ser é oculto, né? Então, eu sou. Então, quem deduziu que ele era Esaú era o próprio pai. Então, Itsarraque disse, serve-me para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te conceda a bênção de minha alma. Jacó serviu e ele comeu e trouxe-lhe vinho e ele bebeu. Itsarraque, seu pai, disse-lhe, por favor, aproxima-te e beija-me, meu filho. E ele aproximou-se e o beijou, e Itsarraque sentiu a fragrância de suas roupas. Embora peles de cabrito em geral tenham cheiro desagradável, nesse caso elas milagrosamente adquiriram o odor de um pomar de macieiras, como o jardim do Éden. Itsarraque abençoou com as 10 bênçãos, a saber, ele disse, vê, a fragrância de meu filho já é como a fragrância de um campo que Deus abençoou. Isso indica que és digno de receber minhas bênçãos. Aqui nós encerramos a nossa quinta aliá e amanhã nós vamos aí ver, né, a respeito das 10 bênçãos que Itsarraque, ele realmente abençoa Jacó, né? Então, amados, aqui, né, realmente Itsarraque, ele diz, a voz é como de Jacó. Por quê? Porque Esaú, ele era sem educação, ele não tinha freio nas línguas para falar besteiras porcariadas, ele não mencionava Deus em hipótese nenhuma, e ele nunca foi educado. Enquanto que Jacó, a hora que ele conversa com o seu pai Itsarraque, ele chama o seu pai de Senhor, fala por favor e fala em nome de Deus. Então Itsarraque diz, mas, segundo o comentário de Irache, né, mas esse não pode ser Esaú, ele não é educado desse jeito, ele não é polido desse jeito, né, ele não fala de Deus de forma alguma, chega aqui perto para eu te tocar, né? E aí então esse toque aí onde ele fala realmente é Esaú, né? Há muitas coisas profundas dentro dessa questão aí que nós vamos aí ver aí posteriormente a questão da roupagem de Esaú em Jacó, né? A voz de Jacó e sendo tido como Esaú, né? Esaú sendo líder, detendo o poder, e Jacó não. E quando Esaú diminui o seu poder, começa a ruir o seu império, aí começa a levantar-se então realmente o poderio de Jacó, né? E tudo isso tem uma conexão para os últimos dias, para os dias finais. Lembrando que Roma vem da descendência de Esaú, né? Edom. Então, por isso, nós temos aí realmente ricas, preciosas, elevadíssimas revelações proféticas desse encontro aí, ok? O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele, né, falando sobre essa questão aí, né, então ele nos fala sobre exatamente as qualificações para a liderança.
Dentro desse aspecto aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala algo muito interessante, né? Da sabedoria dirívica, aprendemos que possuir habilidades e poder não podem, por si só, fazer de nós líderes confiáveis. Podemos desenvolver melhor as nossas capacidades de liderança através da dedicação do estudo de Torá. Quando buscamos, por exemplos de liderança, devemos sempre ter em mente os sábios estudiosos da Torá. Então, dentro desse aspecto aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel, comentando esta passagem, ele nos fala sobre a sabedoria de Rivka. Rivka, foi ela quem discerniu, foi ela quem teve a visão profética, foi ela que decidiu corrigir um grande erro que Yitzhak queria fazer ao abençoar Esav. Mais uma vez nós estamos vendo aqui Rivka, a semelhança de Sara, vendo o que eles não estavam vendo. Ou, entre aspas, né, dando uma de inocentes, acreditando, né, no caso de Abraão, acreditando inocentemente que Ismael poderia realmente ser o filho da promessa e poderia realmente convergir dos seus maus caminhos e seguir os seus preceitos à base da Torá. A mesma coisa Yitzhak. Yitzhak, ele via em Esav, né, uma grande liderança. Mas o poder de Esav estava voltado para o mal, para a rebeldia, para o assassinato, para a promiscuidade. E Rivka viu que Yitzhak iria cometer um grande erro e poderia prejudicar toda a nação israelita e também prejudicar toda a história da humanidade. Então ela toma uma atitude. Por isso que o Rebbe Menachem Mendel, ele comenta, da sabedoria de Rivka, nós aprendemos que possuir habilidades e poder não podem por si só fazer de nós líderes confiáveis. Ou seja, quando nós realmente procuramos exemplo de liderança, nós temos que ver pessoas que estão conectadas com a Torá e o estudo da Torá. Esav não tinha nenhuma conexão com o estudo da Torá. Como vimos anteriormente, Esav, ele zombava de Yaakov, ele zombava do seu pai Yitzhak e do seu avô Avraham. Por quê? Porque Torá, temor a Deus, isso daí não era com ele. Ele zombava destas coisas. Então, por ele ser o primogênito, então, entre aspas, né, ele deveria receber essa bênção e realmente ter toda a autoridade da casa, da família, no lugar do seu pai Yitzhak. Mas a Rivka entra em ação, vê o que o patriarca Yitzhak não vê e toma uma atitude como uma verdadeira matriarca, que realmente mãe, que sempre quer o melhor para a família, o melhor para os seus filhos. Mesmo ela tomando essa atitude, Rivka, ela sabia que se Esaú recebesse a bênção, ele seria duplamente amaldiçoado. Ele seria terrivelmente punido por causa da sua rebeldia, por causa realmente da sua paixão em fazer o que era errado. Então, ao mesmo tempo, ela também acabou ajudando Esaú para que Esaú não viesse a ter, no mínimo, um dobro de punições e maldições. Então, Rivka é a visão realmente para o futuro. E esta é a sabedoria que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz para nós no final da nossa quinta aliá. Vamos remoer esta história e vamos tirar as ricas lições de tudo isso
para que nós possamos servir a Hashem cada dia mais, com um coração voluntarioso e transbordante em amor. Shalom, shalom, até amanhã.